abertas as nossas Bíblias no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 12. Versículo 11. Diz a palavra de Deus: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Ó Pai, aqui temos, Senhor, a Tua palavra. Tua palavra aberta diante de nós, dizendo exatamente aquilo que acontece com a Tua igreja. A igreja que vive debaixo do Teu comando. A igreja que vive, Senhor, de acordo com a Tua vontade. É uma igreja vitoriosa. É uma igreja triunfante. E nesta manhã, cada um de nós que está reunido aqui, na Tua presença, e também aqueles que estão ouvindo a Tua mensagem que não estão aqui, possam, Senhor, também estarem compenetrados da verdade absoluta, que é a Tua revelação geral a nós, a Bíblia Sagrada. Que nesta manhã, ó Pai, na Tua presença, nós estejamos rendidos aos Teus pés. Muito alegres porque sentimos a Tua presença e porque estamos muito felizes porque estamos aqui na Tua casa adorando o Teu nome. Nesta hora, Senhor, em que a Tua mensagem vai ser entregue, tem misericórdia do Teu servo, unge-o para que ele entregue do jeito que Tu queres. E que aqueles que vão ouvi-la possam ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que possam entendê-la. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Creio que cada um dos irmãos que está aqui nesta manhã para ouvir a mensagem de Deus tem a mesma fé que temos. Creem no mesmo Deus que nós cremos. Creem no triunfo, na vitória final da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não por causa das pessoas que frequentam a igreja, mas por causa dela está firmada em Cristo. Porque o fundamento dela é Cristo, o Salvador. E a Bíblia Sagrada diz exatamente o seguinte: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, ela será vitoriosa. Ela será a igreja triunfante. É o que diz
a palavra de Deus, registrando palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De acordo com o versículo que nós acabamos de ler, vai ser o nosso texto, base para a mensagem de Deus nesta manhã. Nós vamos aprender quais são os recursos, quais são as armas que nós temos para alcançar a vitória. O versículo diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, a primeira arma, a vitória da igreja, está no sangue de Jesus Cristo. Os méritos estão na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e é bom que nós leiamos de Gênesis e Apocalipse várias vezes. Você pode ler a palavra de Deus várias vezes, você pode ler milhares de vezes, e cada vez que você lê, você vai encontrar uma nova mensagem cada dia mais enriquecendo a sua vida espiritual. Porque o sangue de Cristo liga o Gênesis ao Apocalipse. Paulo diz que mesmo aqueles que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É pelo sangue de Cristo que nós temos acesso ao Pai e sentimos a presença dele aqui conosco. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Cristo. Nós andávamos longe, perdidos, caminhando para o abismo, para o inferno, e fomos justificados. Pela misericórdia de Deus, fomos escolhidos e justificados. E quem nos justificou? O sangue de Cristo. O sangue de Jesus, diz a palavra de Deus, nos purifica de todo pecado. Veja o que nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Prestem bem atenção. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Esta é a sinalização de quem é justificado, de quem é escolhido, é manter comunhão com os irmãos. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É pelo sangue que a nossa consciência é purificada. É pelo sangue que a nossa consciência é purificada das obras mortas. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Muitas pessoas, e este é um sinal de que elas não foram escolhidas nem justificadas, pensam que pelo fato de estar frequentando a igreja, pelo fato de frequentarem um seminário, serem ordenados, estão, de fato, purificados. É preciso que nós entendamos que as nossas obras, se não fizermos iluminados pelo Espírito Santo, ela é morta. Nós temos que ter uma ligação, uma responsabilidade para com o corpo de Cristo e uma ligação íntima com Deus, vivendo na sua total dependência, dando testemunho cada dia da nossa vida. É pelo sangue do Cordeiro, é pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, é pela obra de Cristo que, como cristãos, nós somos mais do que vencedores. Não é por causa das nossas obras, é por causa das obras de Cristo. Outro recurso muito importante que nós usamos, que a Igreja de Cristo é aconselhada, instruída a usar para se tornar vitoriosa. A vitória da igreja está no sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, primeiramente no sangue de Jesus Cristo. Em segundo lugar, no testemunho. Não existe crente sem testemunho. Não existe cristão sem testemunho. A palavra de Deus nos diz que a primeira característica, marca do escolhido é o seu amor à igreja, é o seu amor ao reino de Deus, a igreja como agência do reino de Deus. E por isso ela está sempre na igreja, está sempre com alegria, junto com os irmãos a cada dia que a igreja se reúne. Uma característica marcante da igreja, do verdadeiro cristão, é que ele se envolve
numa disposição incomum para a evangelização. Essa é a marca do cristão. Ele não é alguém indiferente. Ele não é alguém, quando o irmão na igreja está esfriando, ele fica indiferente, está nem aí, ele que se vire. Não é assim o comportamento do verdadeiro cristão. Ele está envolvido, ele está à disposição da igreja de Cristo para suportar, dar suporte aos mais fracos. E é exatamente isso. É exatamente o fato de darmos testemunho de Cristo e sua palavra, meu irmão. Infelizmente, muitos dos que estão aqui ainda não tiveram essa experiência. Porque cada vez que a gente dá testemunho de Cristo e da sua palavra, mais e mais nós somos alimentados para os desafios da vida, cada dia da nossa existência. E isso passa a ser a coisa mais importante. Nós não conversamos com outras pessoas sem dar o testemunho. Sempre aproveitamos a oportunidade de nos relacionar, no nosso relacionamento com as pessoas, sempre estar falando de Cristo. Porque em todo momento de uma conversa sadia, cabe a sabedoria do Evangelho. O nosso testemunho dá uma demonstração clara que nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Muito pelo contrário, nós vibramos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, e é uma coisa muito importante, como as pessoas que têm contato com a gente e nós testemunhamos do Evangelho de Cristo para elas, como elas nos respeitam. Eu estava compartilhando com a Ângela, quando a gente vinha para cá, na minha época em que eu fazia o curso de História na Universidade Federal de Pernambuco. Como ela estava dizendo, como alguns jovens às vezes até se desviam da igreja quando entram na universidade. E eu estava dizendo para pura e simples, é porque não são convertidos. Porque aquele que é convertido, ele nunca encontrará uma mensagem tão atraente e tão gostosa para ele do que a mensagem do Evangelho. Não existe coisa mais sábia, mais interessante para passar à frente para aquele que é escolhido do que a mensagem do Evangelho. E a mensagem de vitória, ele não se envergonha, muito pelo contrário. Ser o emblema do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a coisa mais importante desse mundo. Pode ser que o mundo todo desconsidere. Pode ser que o mundo todo não nos aplauda, nos rejeite. Mas muito mais importante é ser aceito por nosso Senhor Jesus Cristo. E então eu contei para ela toda a minha experiência na universidade. E no momento em que dois partidos de esquerda estavam disputando, então um grupo da minha sala me lançou candidato à presidência do diretório
e um dos partidos de esquerda disseram, não, nós vamos votar em Silas, porque pelo menos nele a gente acredita. Nele a gente acredita. O mundo acredita no que o cristão prega quando ele de fato prega o evangelho de nosso Senhor Jesus. Pode não aceitar, mas acredita. Você tem o respeito. O mundo finge não te respeitar. Inicialmente, numa estratégia diabólica, ele coloca você de lado, mas se você não se dobrar, o mundo termina se dobrando ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, o evangelho, o testemunho do evangelho envolve naqueles que são escolhidos uma qualidade de vida. Ficar em cima do muro, fingindo que é cristão sem ser, é uma péssima qualidade de vida. É horrível viver assim. Agora, na hora que você escolhe viver do lado daquele que de fato morreu por nós e que com ele nós seremos sempre vencedores por causa da sua obra eterna, então a coisa mais gostosa do mundo, quando você não se envergonha do evangelho, sabe o que acontece? O evangelho, o seu testemunho, envergonha o inimigo. Envergonha o inimigo. O nosso testemunho envergonha o inimigo. Por quê, meus irmãos? Em primeiro lugar, a vitória da igreja está no sangue de Jesus Cristo. A vitória da igreja está no testemunho. E em terceiro lugar, a vitória da igreja está na fidelidade e dedicação de cada membro. Mesmo, o texto diz que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Veja que lindo! Quanta gratidão nós devemos ter a Deus por esses irmãos, mesmo correndo o risco de morte, eles não deixaram de pregar o evangelho, eles amaram mais o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo do que a sua própria vida. É assim que se comporta o membro da igreja triunfante. É assim que se comporta o membro da igreja vitoriosa, mesmo diante da morte, ele ama mais a Cristo do que a sua vida. São duas palavras muito fortes que os irmãos devem guardar: morte e vida. A ideia que o texto traz aqui é que muitos dos nossos irmãos mantiveram o testemunho do evangelho às custas da sua própria vida. Porque a morte, a nossa morte não nos separa de Cristo. Muito pelo contrário, nós devemos temer aquilo que nos separa de Cristo. E o que nos separa de Cristo é ceder às pressões do inimigo, às pressões do mundo e nos conformar com ele. Mas a nossa morte por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos aproxima de Cristo, nos liga a ele. A história da humanidade, ela está manchada com o sangue de muitos mártires por causa do testemunho cristão. Desde os apóstolos aos pré-reformadores e os reformadores e ainda os missionários até o dia de hoje. A história da igreja tem sido uma história de homens e mulheres
fiéis e dedicados à obra. Homens que, à semelhança do trigo, morreram para que, através do seu sangue, frutos do Evangelho fossem produzidos. A morte nunca intimidou a igreja. Nunca arrefeceu o ânimo da igreja. A morte não apaga a chama da fé em Jesus Cristo. E o texto diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de seu testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Este versículo, meus irmãos, identifica os irmãos, nossos irmãos na fé, que são aludidos no versículo anterior. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. O fato de nós estarmos em paz, sem sermos perseguidos, isso pode ser um sinal muito ruim. Pode ser um sinal de que nós estamos conformados com este mundo. Não estamos incomodando o inimigo, saindo de casa em casa, de porta em porta, e em cada lugar onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Venceram. E eles venceram. Porque eles venceram. O apóstolo Paulo faz algumas interrogações para abrir a nossa mente, para que nós entendamos por que eles venceram. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Vejam, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vejo muita gente dizendo isso como se confiasse nisso. E tem medo de pregar o Evangelho. Que grande contradição. Que grande mentira quando afirmam que acreditam nisso. Porque quando eu acredito nisso, que a palavra de Deus é uma verdade absoluta, eu, com intrepidez, prego o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você acredita nisso? Meu irmão, minha irmã, vocês precisam acreditar na Bíblia para terem uma qualidade de vida melhor. Não viverem tão preocupados, ocupados antecipadamente. Precisam ser mais confiantes, mais crédulos. E vem outra pergunta: quem tentará
acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem o justifica. Nós vivemos, meus irmãos, dando satisfação às pessoas do mundo, como se fossem elas quem nos justificasse. Nós só temos que dar satisfação a Deus. Por isso que nós devemos ler a palavra e obedecê-la o tempo todo, porque só a Ele é que nós devemos satisfação, porque é Ele quem nos justifica. Quem os condenará? O mundo tem capacidade de mandar você para o inferno? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que está separando você do amor de Cristo? Um amigo que você não quer perder, uma amiga que você não quer perder, um filho que você não quer perder, uma filha que você não quer perder, um esposo que você quer perder, ou um colega de trabalho, ou uma colega de escola. Quem? Quem de fato está impedindo você de amar a Deus acima de tudo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas veja o versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês entenderam? Nada nesse mundo pode voltar-se contra nós e obter sucesso. Quem voltar-se contra nós sairá perdedor. Por causa de Silas, não por causa de Cristo. Sairá perdedor. Porque nós somos favorecidos mediante Cristo Jesus. Então, meus irmãos, ninguém pode condenar um servo de Deus com êxito, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem matança. Não. Nada há de finalmente prejudicial para nós, nem a morte, nem os desastres da vida, nem os seres angelicais, nem os maus principados celestiais, nem os poderes negativos, nem as coisas do presente e nem as visíveis, nem as invisíveis do futuro. Nada do que existe na terra, na superfície, nas profundezas da terra, nada nas alturas celestes pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada em absoluto pode separar-nos do amor de Deus, porque Ele foi dado a nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus
é muito maior do que a nossa capacidade mental, humana, pode perceber. Mas à luz do texto que nós lemos, meus irmãos, concluindo, vimos quais são os meios, os recursos que a igreja precisa recorrer. E quando ela recorre, ela tem alcançado a vitória. O sangue do Cordeiro, o testemunho da palavra, a fidelidade e a dedicação da igreja ao serviço do reino, a vitória de Cristo é também a vitória da igreja. Por isso, nele, nós somos mais do que vencedores, porque para ele, esta é uma coisa importantíssima. É um compromisso de Cristo, nos dá a vitória. Então, meus irmãos, finalmente, prestemos bem atenção. Abramos os nossos olhos. Derrotar Satanás significa vencer as astúcias dele. E quando nós estamos em oração, vigiando e orando, nós claramente entendemos quais são as astúcias de Satanás. E a primeira coisa que um escolhido aprende, iluminado pelo Espírito Santo, é vencer todas as astúcias de Satanás. Pastor, então me dê a chave disso. É manter a sua profissão de fé cristã. É de fato, de coração, no fundo do teu coração, a despeito das perseguições, a despeito de tudo que acontecer em seu redor, a despeito das circunstâncias, mantenha-se firme na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque é nele que nós seremos vitoriosos, hoje e sempre.